Meus amigos e meus irmãos em Cristo, neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Amém. Nós observamos aqui no versículo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Nesta oportunidade, eu falarei sobre 3 homens de fé. O título da mensagem é 3 homens de fé. Inicialmente, eu pergunto: o que é a fé? Qual o significado da fé? A própria Sagrada Escritura, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vemos aqui que a fé é uma confiança naquilo que você não vê. Nós não vemos a Deus. Nós não enxergamos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pela fé em Deus, pela fé em Cristo, nós cremos verdadeiramente que Deus, que Jesus Cristo, seu Filho, Ele é poderoso para atender todos os nossos pedidos, para ouvir as nossas orações e realizar muito mais além daquilo que pedimos. Fé é crer no invisível. Quem é este invisível? É Deus, é Jesus. A nossa fé tem que ser direcionada para Deus, para Jesus, para a sua palavra, e não fé dirigida aos ídolos. Então a fé é algo que se movimenta, é algo que age, é algo que se locomove. A fé, segundo a palavra de Deus, é a prova das coisas que se não veem. Você crê que aquele pedido que você faz a Deus, ele vai se materializar. Aquele pedido que você faz ao Senhor Jesus Cristo, ele vai se concretizar, vai se realizar. Porque você crê que Jesus existe, que o nosso Deus existe e que é poderoso para realizar muito mais do que aquilo que pedimos. Fé significa também esperar em Deus, perseverar em pedir, perseverar na oração. Fé significa esperar em Deus, aguardar as providências divinas, porque o Senhor nosso Deus tem o seu tempo e a hora certa para Ele agir. Fé é crer na bondade de Deus. Deus só ouve as nossas orações segundo a sua vontade, e não segundo a vontade e o desejo do homem. Como se alcança a fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. A epístola é escrita aos Romanos, está escrito lá em Romanos, aos Romanos,
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus hoje, ou se ouve a palavra de Deus amanhã, está sempre ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, isto vai gerar fé no seu coração. Isso gera fé no coração da pessoa. Essa confiança no poder de Deus, essa confiança no poder de Cristo, a fé vem pelo ouvir. Mas também entendemos que a fé vem pelo meditar na palavra do Senhor nosso Deus. A fé vem pelo meditar, pelo ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, sempre meditando na palavra de Deus. Porque quando você está meditando na palavra do Senhor nosso Deus, você está se aproximando de Deus, e Deus está se aproximando de ti. Então é pelo ouvir, pelo meditar na palavra de Deus, e diz a palavra de Deus também que a fé é um dom de Deus. Deus pode gerar essa fé no seu coração, mediante o ouvir, mediante o meditar. Deus tudo pode fazer para gerar, produzir essa fé no coração do homem. 3 homens de fé. Inicialmente, eu cito o nome de Abel. Abel apresentou-se diante do Senhor nosso Deus. Ele era um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. E Abel, certo dia, ele apresentou-se diante de Deus e levando uma oferta. E a oferta que Abel levou para o Senhor nosso Deus foi dos primogênitos do seu rebanho, as primícias do seu rebanho. Entendemos que a fé de Abel, pela consideração, respeito, o amor e a obediência que tinha Abel a Deus, Abel escolheu o melhor dos primogênitos do seu rebanho, o de melhor qualidade, possivelmente um cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito físico, saudável. Então ele ele utilizou dos primogênitos do seu rebanho e levou um cordeiro como oferta para oferecer ao Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que o Senhor nosso Deus se agradou da oferta de Abel. O Senhor nosso Deus, está escrito que o Senhor nosso Deus se agradou da oferta de Abel. Está escrito aqui no livro aos Hebreus, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Abel era um homem justo, temente a Deus, honrava a Deus, andava nos santos caminhos do Senhor, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé de Abel. Abel alcançou esse testemunho da parte do Senhor nosso Deus, pelas suas obras, que eram obras boas, e pela sua fé, a sua confiança em Deus, ele utilizou o de melhor qualidade, o melhor do seu rebanho, as primícias do seu rebanho, e ofertou a Deus o Todo-Poderoso. Graças ao Senhor nosso Deus, e dando Deus testemunho dos seus dons. Deus deu testemunhos das obras de Abel e da fé de Abel. Então Abel foi agradável aos olhos do Senhor nosso Deus, pela fé. Mas gostaria também de mencionar aqui Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradou a Deus.
Enoque, também pela fé, foi um homem temente ao Senhor, andou nos caminhos do Senhor nosso Deus, conviveu no meio de uma geração corrupta, mas Enoque não se deixou contaminar pelos pecados, pela iniquidade daquela geração da sua época. Enoque soube preservar a sua integridade, Enoque soube preservar a sua fé, Enoque soube preservar aquilo que Deus havia lhe concedido. Então Enoque, segundo a palavra de Deus, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelas suas obras, pela sua fé, ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Ele se tornou uma pessoa agradável ao Senhor nosso Deus. E Deus então arrebatou Enoque, trasladou Enoque, levou Enoque daqui da terra para si. Deus levou Enoque para a sua glória. Mas também, temos também um outro aqui, um outro homem de Deus, chamado Noé. Olha o que diz a Bíblia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, não é segundo a palavra de Deus, não é segundo a palavra do Senhor nosso Deus, ele foi um varão justo, temente a Deus, íntegro, reto diante daquele povo da sua época. A Bíblia diz que ele achou graças aos olhos do Senhor. Noé, diz a Bíblia, que andava com Deus. Então Noé era um homem que também, na semelhança de Abel e de Noé, trilhou pelo caminho da justiça, trilhou pelo caminho da benignidade, trilhou pelo caminho da fé, trilhou pelo caminho da obediência ao Senhor nosso Deus. De tal maneira que certo dia, o Senhor nosso Deus se manifestou a Noé. Disse Noé: vou destruir a raça humana com o dilúvio. Vou enviar um dilúvio sobre a terra para destruir a raça humana que eu a criei. Por causa da iniquidade do povo, da maldade, da violência e da corrupção que está existindo no meio desta geração. Povo desobediente, que não me ouve, não me adora e nem me louvam. Povo que não me ouve, não me adora e não me louva, vive mergulhado em seus pecados. Não me reverencia, não me conhece como Deus, e nem como seu Senhor. E Deus divinamente avisou a Noé o seu plano de destruir a raça humana por causa da desobediência do povo. Então o Senhor nosso Deus disse a Noé: Noé, você vai preparar uma arca. E esta arca vai salvar a ti, a tua família e um casal de animais de cada espécie. Noé creu na palavra do Senhor nosso Deus. Noé creu na mensagem de Deus. Noé creu que Deus era poderoso para fazer aquilo e muito mais do que aquilo. Noé não duvidou, não perdeu tempo, partiu para construir a arca. Enquanto ele construía a arca com a sua família, ele pregava a palavra de Deus, dizendo ao povo que se arrependesse dos seus pecados, porque do contrário, Deus iria destruir o povo com o dilúvio. E verdadeiramente o povo não se arrependeu com a mensagem de Noé. Chegou o dia, a arca estava pronta. Deus ordenou
que Noé entrasse com a sua família e os animais. Ao entrar todos naquela arca, Deus fechou a porta daquela arca, para ninguém mais entrar. E Deus então abriu as janelas dos céus, desceu chuva em abundância. Foi um grande dilúvio e destruiu a raça humana. Só quem se salvou foi Noé, a sua mulher, seus 3 filhos e as 3 noras de Noé. 8 pessoas, portanto. Noé, pela sua fé em Deus, se salvou. Noé, pela sua fé em Deus, salvou também a sua família. Muito colaborou para a salvação da família. Mas os desobedientes foram destruídos com as águas do dilúvio. Meu amigo, você que está me ouvindo, meus irmãos em Cristo, vocês que estão me ouvindo, como está o nosso testemunho diante de Deus? Como Deus olha a nossa fé? Como Deus está olhando para a nossa fé, o nosso testemunho? Será que a nossa fé, o nosso testemunho está agradando ao Senhor nosso Deus? Será que as nossas obras estão agradando ao Senhor nosso Deus? É uma reflexão. Isso é necessário fazer diariamente, diante de Deus. Será que nossas obras, a nossa fé, o nosso testemunho está agradando a Deus? É uma reflexão para cada um dos meus ouvintes que estão me ouvindo, refletir, meditar, porque nós sabemos que o juízo de Deus, ele é verdadeiro. O juízo de Deus virá para salvar os justos, os tementes a Deus, para salvar os adoradores de Deus, para salvar os adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo e punir os desobedientes que vivem na prática do pecado cotidianamente. Meu amigo, você que está me ouvindo, eu te aconselho, faça como Abel, faça como Enoque, faça como Noé, creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Noé creu em Deus, Enoque creu em Deus, Noé creu em Deus, Enoque creu em Deus, Abel creu em Deus, eles creram no Todo-Poderoso. Mas há uma necessidade de você também crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque disse Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim terá a vida eterna, tem a vida eterna. Portanto, meu amigo, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, Filho de Deus, para que você possa receber, ser galardoado com o perdão de Deus, com a salvação de Deus. E meus irmãos em Cristo, vamos continuar firmes, crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo para sempre. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Preguei a palavra do Senhor. Meu Senhor, meu Deus, ilumine os corações de todos os meus ouvintes, salva-os e liberta-os. Abre o entendimento deles para a salvação, para que todos venham a conhecer o Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito e a Tua Palavra. Meu Senhor Deus, faz deles todos os meus ouvintes, faz deles adoradores do Senhor, adoradores do meu Senhor Jesus Cristo e do meu Senhor Espírito Santo. Exaltem a palavra do Senhor com sinceridade de coração. Meu Senhor, meu Deus, eu oro a Ti e eu te peço,
Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a Ti por tudo. Amém.